Ahn, Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Te escutamos. Perfeito. Imaginemos para cada um de nós quem é o mais outro possível. A criatura que seria a mais estranha possível para nós dentro da esfera do reconhecível. Qual é a criatura que seria a mais estranha possível na Terra e que ao mesmo tempo nos tocaria? Cada um possui a sua estranheza pessoal. Para Clarice, era isto, um pedacinho de vida, vindo do Nordeste. O Nordeste se tornou tristemente famoso, feliz de quem consegue comer um rato. Uma terra onde hoje em dia as pessoas morrem de fome. Uma Índia no Ocidente. Essa pessoa vem de um dos lugares mais deserdados do mundo, e para Clarice era uma questão de trabalhar sobre o que é ser deserdado, sem ser sem herança, até estar sem tudo, sem memória, mas não amnésia, ser tão pobre que a pobreza está em toda parte no ser. O sangue é pobre, a língua é pobre e a memória é pobre. Mas nascer e ser pobre não é redutor. É como se pertencêssemos a outro planeta. E desse planeta não se pode tomar um meio de transporte para vir ao planeta da cultura, da alimentação, da satisfação. A pessoa que Clarice escolheu, esta quase mulher, dificilmente é uma mulher. Mas ela é tão pouco mulher que talvez seja mais mulher do que qualquer mulher, mais imediatamente. Ela é tão mínima, tão infinitesimal, que está no nível do ser, como se estivesse quase intimamente relacionada com a primeira manifestação da vida na Terra. Ela é a grama, e ela acaba na grama, como a grama, como grama, como um fio de mulher. Ela está fisicamente, afetivamente, no fundo da Gênese, no início e no fim. E assim, mais imediatamente que nós, brancos e pesados, ela mostra os melhores elementos do que se pode chamar-se de ser mulher. Porque, como pessoas extremamente pobres, ela está atenta e nos deixa atentos a- às insignificâncias que são nossas riquezas essenciais e que nós, com nossas riquezas comuns, esquecemos e reprimimos. Quando ela descobre um desejo ou um apetite, ou quando ela prova pela primeira vez em sua vida um alimento que para nós se tornou o menos convidativo, o mais comum dos alimentos, eles se tornam para ela a descoberta e maravilha extraordinárias. E seu maravilhamento nos devolve as iguarias perdidas. Não jogue fora a garrafa plástica. Ela é preciosa. Para conseguir falar o mais perto possível desta mulher que ela é, que nós não somos, que eu não sou, e que como canta o texto em determinado momento, a autora deve ter encontrado, por acaso, na rua, a caminho do mercado, no mercado, Clarice Lispector teve que empreender um exercício sobre-humano de deslocamento de todo o seu ser, de transformação, de distanciamento, para tentar se aproximar deste ser tão infinitesimal e tão transparente. E o que ela faz para se tornar suficientemente estranha? O que ela fez, a menos que não fosse ela, foi ser o mais diferente possível de si mesma, e isso resultou em algo absolutamente notável. O mais possível, neste caso, foi passar para o masculino, passar para um homem, uma abordagem paradoxal. Então, para abordar esta quase mulher, vemos no texto como Clarice, eu não, eu não fez a barba há alguns dias, não jogou futebol e etc. Eu vou para o masculino e este masculino a empobrece. Mudar para o masculino é, nos sugere eu, um empobrecimento. Mas, como qualquer operação de empobrecimento no trabalho de Clarice Lispector, é um bom movimento, uma forma de acesse, uma forma de refrear algo do prazer, a fim de alcançar uma alegria estrangeira. Além disso, este homem, por sua vez, se monasteriza, se priva, se curva, duplo empobrecimento. A partir do, a partir da necessidade desta atenuação, a autora em questão deseja dar certa explicação. Eu
Diz: ninguém pode falar de minha heroína, somente um homem como eu pode falar dela. Porque se fosse uma mulher escritora, seria uma chorona, uma declaração desonesta, um quase simulacro de machismo sumário. E, no entanto, há uma razão nessa pretensão. De que espécie preocupante e perturbadora é o autor dessa declaração que não diz seu sexo? Aqui está o que precipita um sonho cheio de acrobacias. Quem é o homem que escreve esse texto? Não. Qual homem escreve esse texto? Não. Que sexo possui o escritor capaz de escrever esse texto? Não. Eu, que pude escrever esse texto, que sexo tenho? Ou o texto decide o sexo do autor? Refiro-me ao sexo escondido no sexo, o sexo imaginário. Ou quem é o autor do autor? Quero dizer, quem faz o autor? Isto é o que acontece com o autor que é obrigado por um assunto extremamente exigente a se perguntar: o que sou eu? Quem sou eu? Neste preciso momento, um bando de perguntas que se atropelam no voo com duas asas, uma preta, outra branca, uma ele, uma ela, uma ilha, uma el. Louco, louca, é quem quer saber quem sou eu. Mas talvez seja paradoxalmente verdade, de uma verdade mágica, a verdade em ação nas metamorfoses, Referência ao livro de Ovídio. que é sendo se transformando, vendo em processo de ser um autor com barba. Ele tem, além disso, uma personalidade desgastada. Não é o autor triunfante dos meios de comunicação de massa. Ele está no final de sua vida. Ele nos diz que não lhe resta nada além de escrever, apenas isso. É como o extremo de um homem, como um ser despojado que renuncia a todos os prazeres, incluindo o futebol, que Clarice, não ele, encontra a distância mais respeitosa de seu pequeno fio de mulher. E nos perguntamos, por que essa operação nos poderia ter sido possível enquanto mulher? Eu respondo, no lugar de Clarice. Talvez uma mulher tivesse sentido pena. O chorona é um marcador admirável de época. E pena não é respeito. Ora, o valor supremo é não ter pena, uma impiedade cheia de respeito. Nas primeiras páginas, o autor diz que quem tem o direito de ser impiedoso? Eu, é, Helena Sixu, tentando escapar da determinação de gênero, sou forçada a usar um infinitivo indefinido. A pena é deformadora, é paternalista ou maternante. Algo como uma maternidade sufocante. É veste, cobre, e o que Clarice Lispector quer fazer aqui é deixar este ser nu em sua pequena grandiosidade. Mas vou dar um passo a mais. Estou trapaceando como uma Clarice, dizendo a vocês o que digo. Sim, um homem que não faz a barba, que estaria no final de sua vida, a quem só restaria escrever, que não teria ambições mundanas, que só teria o amor, é necessário encontrar esse homem, poderia se assegurar nessa posição de piedade. Só que este homem é Clarice, e mesmo assim, este é o seu gênio. Ela o diz. O texto de o texto se abre com uma dedicatória redigida da seguinte forma: dedicatória do autor. Na verdade, Clarice. Depois do qual a dedicatória se desenvolve sobre o signo musical. Pois dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce Clara, que são hoje ossos. Ai de nós! Dedico-me à cor rubra e escarlate, como meu sangue de homem em plena idade, e, portanto, dedico-me o meu sangue. Dedico-me, sobretudo, aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno,
e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach, a Chopin, que me amolece os ossos, a Stravinsky, que me espantou e com quem voei em fogo, a morte e transfiguração, em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo, dedico-me às vésperas de hoje, e a hoje ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schönberg, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que, em mim, atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente, e que a mim me vaticinaram a mim mesmo, a ponto de eu, neste instante, explodir em eu. Recebemos todos os sinais e avisos de autora, na verdade, Clarice Lispector. Este texto tem por autor uma pessoa que se apresenta cuidadosamente entre parênteses na terceira pessoa. O autor não é simples, não existe um autor real. Existe apenas um autor suspenso entre. O autor se reserva como verdade, a verdade se reserva. Ser um autor, em verdade, é se reservar. De lado. Texto não tem reserva. Rico em verdade, mas obliquamente. Clarice Lispector, a autora na capa do livro, é a verdade dessa autora. Mas, como toda verdade, ela é mantida em segredo e guardada incógnita. Mas ela poderia fugir? Só sabemos que ela está ali como o coração no peito, ouvimos-la bater o ritmo da vida. Qual é a verdade de Clarice Lispector? Nesses parênteses, aliás, se abrem outros parênteses no qual gnomos, silfos, sonhos, cavalos, criaturas de diversas espécies se amontoam juntos. O que ela nos significa aqui é um dos grandes mistérios de nossa existência. E esse mistério está sempre muito bem escondido na vida real, já que todos nós estamos distribuídos no palco da vida como homens e mulheres, e não e nos tomamos por homens ou mulheres. Ora, a autora, Clarice, diz mais adiante neste texto ao nomear-se: somente eu, Rodrigo, posso conseguir amar essa garota. Quanto à menina, ela recebe um nome muito tarde nesse texto, onde ela desponta muito lentamente como a grama. Eu, Rodrigo SM, sou na verdade Clarice Lispector, colocada entre parênteses, e apenas a autora, na verdade Clarice Lispector, pode se aproximar desse começo de mulher. Esta é a verdade impossível, é o indizível, indemonstrável verdade, que só pode ser dita entre parênteses, em subtítulo, sob reserva, entre várias camadas de seres, uma influenciando o outro. Verdade impossível que não pode ser justificada diante de um tribunal filosófico, que não pode ultrapassar a barra dos discursos monológicos ou das imaginações mediatizadas em massa. É a verdade. Uma mulher que bate como um coração, no parêntese da vida. E é nesse ponto de aduana onde a identidade do eu, que não pode responder, palpita indizivelmente, que o mundo humano se divide em dois campos. Ou você entende isso ou não entende. Ou existe dois universos, esses dois universos não se comunicam. Ou você sente isso ou não sente. Como diz Clarice no final de sua dedicatória, é como ela diz com muita frequência. Não se pode dar provas da existência do que é mais verdadeiro. A coisa é acreditar chorando. Então, acreditar é uma habilidade ou a habilidade é uma questão de fé? Sim, é isso mesmo. Ambos trata-se de se decidir, passando do domínio da lógica para a da evidência viva, perdendo a confiança para ganhar a verdade.
de uma só vez a coisa da fé, a coisa cujo nome não podemos encontrar. Ou então, acreditamos chorando, e então se pode viver no mundo onde o feminino e o masculino convivem, trocam, acariciam-se e se respeitam, e são capazes de manter o discurso da descrição exata dessas diferenças, mas vivem estas diferenças e onde, como a entrada desse texto nos diz, se o masculino e o feminino se escutam, não posso dizer que eles se compreendem, porque não se compreendem, é porque ao feminino, ao masculino em ambos, há obviamente pontos de conjugação, não, de conjunção, senão de indefinição. Ou então, não se desfrutaria da riqueza escondida nesse pobre livro. Foi para evocar este mesmo mistério que trabalhei sobre Tancredi, de Optei Ro... pelo nome original da ópera em italiano. O que me interessou no Tancredi, de Rossini, e em toda a linguagem dos Tancredi, era um mistério não desenvolvido que se apresenta não com suas provas, mas que se faz ouvir em lágrimas da existência de uma personagem tanto mais masculina na medida em que é feminina, ao que é mais homem na medida em que é mulher. Um mistério que é mais fácil de transmitir na música do que na escrita, porque a música, assim como o texto, não está sujeita àqueles imperativos de linguagem que nos obrigam a construir frases com gramáticas corretas, a atribuir gênero como devem ser. Aqueles que escrevem textos fictícios são chamados a prestar contas. Deve-se dizer que é no poema, neste híbrido de música e linguagem, que algo da vida misteriosa e imparável pode ocorrer, numa subversão da gramática, numa liberdade tomada no coração da língua com a lei dos gêneros na dança, no dentro, no dançar do poema, um mundo minúsculo em movimento, no poema que fala totalmente diferente o francês, de uma maneira diferente da prosa, o poema que brinca com a língua, mais do que fala, a expressão cantada dos impulsos, mas refiro-me apenas ao poema que inventa uma outra língua dentro da língua, a língua dos sonhos. Apenas este poema que rompe as amarras e brota do silêncio agitado de Rupert, Silan, Mandelstam, Tvetaeva e quebra tudo. Continua? Eu acho que dá para ler mais essa cena primitiva. Pronto, perfeito. Leio até a cena da cena? Acho que sim. O que que vocês acham? Pode ser? Pronto, acho que dá certo, sim. As três Perfeito. páginas? Acho duas. Pronto. Cena primitiva. Falei muitas vezes de economias libidinosas, por conveniência, para tentar distinguir o funcionamento vital. Eu digo que existem algumas, mas elas não se distinguem de maneira decisiva na realidade. Na vida real, as linhas se desbotam, misturam-se. Eu me divirto surpreendendo essas economias no momento em que elas são mais visíveis e mais legíveis, no momento do que eu chamei de educação libidinal. O Bild- Bildungsroman, Origem da Literatura Didática, reúne tantos textos que contam a história do desenvolvimento de um indivíduo, sua história, a história de sua alma, a história de sua descoberta do mundo, de alegrias e proibições, de alegrias e leis, sempre no traço da primeira história de todas as histórias humanas, a história de Eva e da maçã. A literatura mundial abunda em textos de educação libidinal, porque cada escritor, cada artista, um dia é levado a um dia a trabalhar na gênese
do seu próprio ser artista, essa estranheza de destino. É o texto supremo, aquele que se escreve enquanto se vira para retornar ao lugar onde se disputa o jogo de ganhar ou perder a vida. As apostas são simples. É sobre a maçã. A comemos ou não? Vamos ou não entrar em contato com o interior, a intimidade do fruto? O livro começa com uma cena primitiva, uma cena onde o desejo e o proibido, em fôlegos contrários, habitam. Gozarei, pergunta o herói. Chegarei ao ponto de gozar e fazer você gozar? Pergunta discretamente o texto. Venham comer, está na mesa. A maçã, o sim cintilante, se faz desejada. Reina no limiar da clareira uma tal inocência que só pode atrair o erro faminto. Será que o delicioso Percival da busca do Graal desfrutará ou não da maravilhosa refeição? Nessas histórias está em jogo, como uma espécie de infância, o destino da chamada economia feminina, dita feminina sobre Percival. Sim, porque esta economia não é uma prerrogativa exclusiva das mulheres. Então, por que feminino? Por causa da velha história, porque, apesar de tudo, desde a Bíblia e as Bíblias, somos distribuídos entre descendentes de Eva e de Adão. Foi o livro que escreveu esta história. O livro escreveu que a primeira pessoa a lidar com a questão do prazer foi uma mulher. É a mulher, provavelmente, um, é uma mulher que, no sistema, desde sempre cultural, passou por uma provocação, a qual, posteriormente, homens e mulheres foram submetidos. Qualquer entrada na vida é encontrada face à maçã. Portanto, resolvo qualificar a relação ao gozo, a relação ao gasto, como feminino e masculino, porque nascemos na língua e não posso fazer de outro jeito a não ser me encontrar precedida as palavras. Elas estão aqui. Poderíamos trocá-las, poderíamos substituí-las por sinônimos que se tornariam tão fechados, imóveis e petrificantes como as palavras masculino e feminino, e nos governariam. E então, não há nada a fazer além de sacudi-las em essas palavras como a maneira, como as macieiras o tempo todo. Por que distinguir entre a economia dita feminina e a economia dita masculina? Por que manter palavras que são completamente traiçoeiras, terríveis e, e, e belicosas? As armadilhas estão montadas. Eu me reservo o direito dos poetas, caso contrário, não me atreveria a falar. O direito dos poetas diz respeito a escrever algo inusitado e dizer: acredite se quiser, mas acredite enquanto chora, ou então apague, como fez Genete, dizendo que todas as verdades são falsas, que somente as falsas verdades são verdadeiras, e etc. E aí, meninas? O que vocês acharam? Eu achei, essa leitura tem muita informação e eu fiquei muito estimulada por tudo que foi lido aqui. A questão da poesia, dos poetas, da limitação do feminino e masculino e, de novo, a questão da religiosidade, né? Clarice mexe muito com religiosidade, como a gente viu em Paixão Segundo GH. Eu achei uma das melhores partes do livro. Totalmente. Sim, achei. Tem uma coisa que eu acho que está em discussão aqui. Eu lembrei do Manuel de Barros. Não sei se vocês já viram essa frase dele, mas eu lembro que eu tive acesso a essa frase no momento da minha graduação, do meu mestrado, que eu trabalhei com crianças vítimas de violência sexual. E a minha orientadora na época foi fazer uma fala sobre o trabalho desse ambulatório. E uma coisa que a gente é sempre questionada
não só nesse trabalho da violência no ambulatório, mas no geral, quando a gente trabalha com criança. É uma coisa assim, ah, mas a criança só brinca. Porque, via de regra, quando a gente pensa tratamento psicanalítico, escuta em psicanálise com crianças, isso se dá através da brincadeira, né? Mas o que está por trás dessas interrogações? Eu acho que tem por trás de algumas, não todas, algo assim: como que você sabe que o que a criança fala é verdade, né? E se ela só brinca, também tem isso. Reduzindo o brincar quase que como algo ruim, né? Algo pequeno. Mas aí a frase em questão do Manuel de Barros, que eu acho que conversa muito com isso que ela disse, é assim: tudo o que eu não invento é falso. Eu acho que eu lembrei dessa frase por causa desse finalzinho do parágrafo, que ela diz: todas as verdades são falsas, que somente as falsas verdades são verdadeiras. Nossa, eu acho que isso aqui só já daria para fazer uma pesquisa enorme. Daria para a gente pensar sobre a questão da mentira e da verdade, da literatura em relação a isso. Porque se tratando de literatura, principalmente quando a gente fala de ficção, agora tem as autoficções, né? Acho que é assim. Isso dá pano para manga, porque eu já vi não sei se foi um pesquisador, mas ele diz algo assim: até quando um autor escreve uma ficção, ele está falando de si, né? E isso faz muito paralelo com como a gente pensa as crianças brincando também. Porque o jeito que elas vão brincar vai ser também algo sobre elas ali, né? O fantasiar, quando elas vão contar algo do faz de conta, elas vão estar inserindo nessa cena coisas que estão dentro delas, né? E aqui eu acho que assim, aí já é uma opinião muito pessoal. Eu acho que a Helene Sixu, ela tá entrando numa coisa. É quase que ela me fala, sem falar, uma coisa assim. Ai, a verdade é tão chata, sabe? A verdade é uma ficção, a verdade ela é tão. Que ela coloca muito nesse lado também do masculino, né? E quando ela traz o poeta e a poesia, eu acho que ela tá quase. E o feminino também, eu acho que tá nesse campo. Ela fala, tem coisas maiores que isso. E aí eu acho que quando ela fala daquele autor, mas que no fundo é a Clarice, né? Eu acho que é uma referência à Hora da Estrela, não é? Eu acho que na Hora da Estrela, faz muito tempo que eu li esse livro, mas ela tá citando, é como se fosse um homem falando, né? E eu acho que a Elaine falou disso. Elisa, pode falar. É o Rodrigo, né? Que é o que narra a história, né? Da Macabeia. Só que, na verdade, o Rodrigo é a Clarice, né? Mas ela sustentou isso, né? De colocar um homem para falar da Macabeia, né? Do sofrimento dela, dessa invisibilidade, né? Porque ela não dava conta. No livro inteiro, o Rodrigo, enquanto Clarice, fala dessa dificuldade que é escrever sobre ela, né? Uhum, uhum. E aí parece que ela Enquanto você. é outra, né? Oi? Ela precisou ser outra pessoa para conseguir falar Uhum. disso. Seria isso. Sim. Uhum. Uhum. E eu não sei se vocês viram, mas logo no início falou do Nordeste, né? Falei, nossa, a gente estava falando disso. E aí trouxe. E é interessante porque a Macabeia ela é nordeste, nordestina, né? E de Recife, né? E de Alagoas, no caso. E Clarice também é nordestina, de Recife. E aí por isso traz muito nessa questão de ela trazer a história da Macabeia, mas como se fosse uma questão muito pessoal dela, né? Interna dela mesmo, como ela vê, de como ela se sente. Eu Uhum. vejo muito assim, sabe? Quando eu li o livro, ela trazia muitos questionamentos em relação à nordestina, que era Macabeia, mas também trazendo para ela mesma.
uma reflexão sobre ela mesma, sobre como ela se sentia. Sendo o Rodrigo, né? Não o Clarice. Uhum. Eu achei muito curioso por conta que, enquanto eu estava lendo, eu só conseguia pensar em duas pessoas, né? Que eram, por conta da questão que ela fala no começo do texto sobre a questão nordestina, eu lembrei imediatamente de Pierre Bourdieu, o sociólogo do Capital Cultural, e ela fala que não existe um avião que você pegue para habitar esse lugar cultural. Eu esqueci o termo que ela usa especificamente, mas ela diz que não existe esse avião para você ir para essa cidade cultural, para esse lugar. E quando a gente trabalha recorte de classe, a gente sempre pensa, eu digo a sociologia e a sociedade também, como as pessoas divididas entre ricos e pobres. E a gente esquece da cultura, né? Do cultural, do hábito que pessoas, mesmo ricas, não conseguem ter, porque, mais uma vez, é um recorte muito específico, e ao mesmo tempo que pessoas muito pobres não conseguem ter acesso a certas coisas, mas tem coisa que você sente, sabe? É o que foi dito no texto, é imbricado à sua existência. Então, como explicar a alguém, uma pessoa tão pobre, que não teve acesso a escolas de artes, nunca pisou no curso de artes visuais da USP e consegue descrever um sentimento, pintar sobre isso, esculpir sobre isso com uma naturalidade tão grande, é uma coisa que está imbricado na nossa existência. Eu acredito muito nisso, sabe? De coisas que precedem a nossa existência. E aí, outra coisa que eu lembrei foi um trecho de Rubem Alves, e eu inclusive tenho anotado ele num caderno, de tão forte que esse trecho é para mim. E aí, quando eu li sobre a questão de todos nós sermos homens e mulheres, veio esse trecho dele que conversa perfeitamente com isso. Eu vou pedir licença para ler, é curtinho. O segredo do amor é a androgenia. Somos todos homens e mulheres, masculinos e femininos ao mesmo tempo. É preciso saber ouvir, acolher, deixar que o outro entre dentro da gente, ouvir em silêncio, sem expulsá-lo por meio de argumentos ou contra-razões. Nada mais fatal contra o amor do que a resposta rápida, alfange que decapita. Há pessoas muito velhas cujos ouvidos ainda são virginais, nunca foram penetrados, e é preciso saber falar. Há certas falas que são como um estupro. Somente entre, somente fale e entre os que sabem fazer, silêncio e ouvir, e sobretudo os que se dedicam à difícil arte de adivinhar os mundos adormecidos que habitam os vazios do outro. E aí a Lívia falou sobre a questão das crianças, e aí me lembrei muito disso também, que é o silêncio adormecido, os mundos adormecidos que habitam os vazios dos outros. E Uhum. como até o comportamento da criança é carregado de significado, apesar de parecer uma coisa muito inocente, muito lúdica, até isso carrega signos, significados. Nossa, mas eu achei bonito demais isso que você falou desse autor. Depois, se você puder, antes do Ruben, e puder mandar para a gente alguma referência, eu fiquei pensando no cordel, né? Que eu acho uma coisa tão bonita. E essa diferença, né? Assim, porque se pode aprender, mas eu acho que existe uma experiência que ela é de outra ordem, que não tem a ver somente com a questão do ler, assim, vou saber a técnica. Mas é do sentir. Eu acho que é muito aquilo que a gente falou no último encontro, do sentir, né, de algo. E aí, nesse sentido, Bia, é uma cultura, assim, muito rica. Veja se faz sentido, né? Por mais que em algum âmbito possa ser tido como pobre, algumas coisas são escritas na experiência que fazem com que quem é pobre possa ser rico, num sentido que não é somente do dinheiro, e quem é rico pode ser pobre.
também pensando que não se trata só da questão do dinheiro, né? Totalmente. E que vai, conversa muito, né, com isso que você falou do método. Eu Uhum. acho que certos, certos recortes, certas vivências, nem ensinando, fazendo o ABC da coisa, as pessoas entenderiam, sabe? Eu acho que é uma perspectiva de como se, mesmo estudando, você sempre vai ser um observador e nunca parte daquilo. E é diferente isso, né? De observar e de você de fato fazer parte de algo. Uhum. Muito bonito isso, gente. Isso que ela cita Clarice também do acreditar chorando, né? Acho que ela tá falando também dessa coisa, dessa falta de garantias, né, que às vezes a vida traz. Por mais que a gente busque uma verdade última, essa garantia ela não existe de todo, né? Ela não nos completa, não é algo que fecha a experiência. Então eu acho que o texto também está dialogando muito com isso, muito com o mistério, que também é uma palavra que apareceu, né? A fé também apareceu, a fé como essa coisa que pode tanto estar num sentido religioso, mas também no sentido da aposta, né? Ela diz: trata-se de se decidir, passando do domínio da lógica para o da evidência viva, perdendo a confiança para ganhar a verdade de uma só vez, a coisa da fé, a coisa cujo nome não podemos encontrar. Eu acho que a gente podia encerrar com esse trecho. E aí, eu passei pelo texto. Se alguém puder falar onde parou, porque eu já tô aqui em cima de novo. É a cena primitiva que vai. Parei na 66, que foi a frase que somente as falsas verdades são verdadeiras, etc. Isso. Então, a gente volta na 66 a partir de a cena da cena. Combinado? Perfeito. Tá lá, boa semana pra vocês. Boa semana, meninas. Tchau, Tchau. gente, boa semana.